Bom, pessoal, continuando, eu vou fazer agora o exercício da sessão, ainda da sessão 7.2, o exercício 9, que é bem interessante. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu separei só o enunciado dele. Aqui, o enunciado e o circuito. Então tá lá, dizendo a seguinte, ó. Considerando o circuito da figura 768, na letra A, calcule VA, VB e VC. Então está indicado ali no circuito quem é quem que é o ponto A, quem que é o ponto B, quem que é o ponto C. Então, que é a tensão, né, a diferença de potencial em relação ao 0 volts, né, que é a Terra, desses três pontos. Tá? E depois, calcular as correntes I1 e I2. Então, está indicado também quem que é a corrente I1. A corrente I1 é que atravessa o resistor de 1K, que está entre os pontos A e B, e a corrente I2 é a corrente que sai da fonte de 60 volts. Então, vamos lá. A primeira parte é bem tranquilo, porque olha, vamos lá. Está perguntando quanto vale VA e quanto vale VB. Se a gente for aqui reparar, se aqui embaixo, vamos pegar primeiro o VA, né? Se aqui é o 0 volts, se a tensão aqui na referência é 0 volts, né? É a referência. Quando eu passar pela fonte, eu vou ganhar quanto? De menos para mais, vou ganhar um potencial. Então aqui o VA vai ser, vou ganhar o potencial de 0 mais 36, vou ganhar aqui 36 volts. Então aqui eu tenho 36 volts. Esse é o valor de VA. Muito bem. O VB. O ponto B, se a gente for olhar aqui, ó, novamente eu vou grifar, assim como eu fiz no outro exercício, ó, eu vou grifar tudo isso aqui, ó, é ponto B, tá? Tudo isso aqui é ponto B. Então, olha só, se tudo isso aqui é ponto B, né, porque está tudo conectado, é o mesmo condutor, não tem resistência e tal, se aqui eu tenho a referência, que é 0 volts, quando eu passar pela fonte, eu vou ter no ponto B, que é tudo que está em verde aqui, mais 60 volts. Então, eu 0 menos para mais, eu ganhei 60 volts. Então, o VB vai ser 60 volts. Tá? Então, está respondido, letra A, letra B. Tranquilo. Agora, também está perguntando quanto que vale o VC. Tá? Atenção aqui nesse ponto, VC. Bom, olha só. Olhando aqui a fonte de 60 volts. Então, eu estava aqui na referência, tinha 0 volts, passei pela fonte, né? Então, cheguei aqui no que eu pintei de verde aqui com 60 volts. Então, em cima desses dois resistores aqui, ó, eu tenho 60 volts. Tá? Então, esses 60 volts, eles estão aplicados em cima do resistor de 10K e do resistor de 5K. Então, nesse caso, como eu quero saber a tensão no ponto VC, é a tensão, na verdade, em cima do resistor de 5K. Então, é aquele exercício que a gente fez na aula anterior, que chama divisor de tensão. Como é que eu faço para... Se eu tenho dois resistores, então podemos até separar esse circuitinho, né? Então tá assim, ó. É a mesma coisa que isso aqui, tá? Lembrando que aqui a gente colocou a referência. Aqui ficou a referência, o 0 volts. Então esse aqui é o resistor de 10K e esse aqui é o resistor de 5K. Tá? Resistor de 10K e resistor de 5K. Maravilha. Quanto que vale, então, a tensão em cima do resistor de 5K? Que é justamente isso. Ó. O ponto C está aqui no meio. Ó. Esse aqui é o ponto C. Tá? Então, eu quero saber o VC. Né? Quanto que vale a tensão nesse ponto? É só eu pegar esses 60 volts e fazer o divisor de tensão. Como é que eu faço o divisor de tensão com dois resistores em série? Então é aquele lance, né? Então a tensão no resistor que eu quero, então o VC
vai ser igual. E a tensão em cima do resistor de 5K. Tá? Então, vai ser o 5K que multiplica a tensão total, que é os 60 volts, dividido pela resistência total, que é 10 mais 5. Só que é K, né? Então deixa eu só colocar o K aqui, senão a gente vai perder eles no caminho. Então fica 10K mais 5K. Maravilha. Então tá aqui. Vou multiplicar. Vou multiplicar então 5K que multiplica 60 dividido por 10 mais 15. Então quanto que vai dar isso? Como eu tenho K em cima e embaixo, eu posso simplificar. Tá? Eu poderia colocar o K em evidência embaixo, como está multiplicando em cima, eu simplifico. Então eu tenho 5 vezes 60 dividido por 15. Tá? 5 vezes 60 dividido por 15 vai dar 20 volts. Então essa é a tensão no ponto C, 20 volts. Tá? Esse é o valor da tensão no ponto C, 20 volts. Então a gente tem aqui o VA vale 36, o VB vale 60 e o VC vale 20 volts. Então respondida a letra A. Agora a letra B. Letra B, calcule as correntes I1 e a corrente I2. A corrente I1 é a corrente que circula em cima do resistor de 1K. Essa é mais tranquila de calcular, por quê? Porque a gente tem a tensão que está em cima do resistor de 1K. De um lado eu tenho 60 volts, do outro lado eu tenho 36. Né? Então a corrente I1 vai ser a diferença de potencial em cima do resistor de 1K. Qual que é a diferença de potencial? É 60 menos 36, dividido pela resistência, dividido por 1K. Então, esse é o valor da corrente em cima do resistor de 1K, que a gente está chamando de I1. Fazendo essa conta, 60 menos 36 dividido por 1000, né, que é 1K, eu vou ter 24 miliamperes. Então, 60 menos 36 vai dar 24. O K está no denominador, passa para o numerador, ele se torna mili, né? Porque o K é 10 a menos 3, desculpa, 10 a terceira. Quando eu passo ele para o numerador, ele fica negativo. Então fica 10 a menos 3. 10 a menos 3 é mili. Então o I1 é 24 miliamperes. Legal. Respondido o I1. Agora quer saber quanto que vale o I2. O I2. Então, o I2 é a corrente que está fluindo, que está saindo da fonte de 60 volts. Então, muito bem. Como é que eu vou fazer para saber isso? Bom, como é a fonte de 60, é a maior fonte nesse arranjo, né, eu sei que a corrente está fluindo da fonte de 60 para a fonte de 36. Então, eu sei, por exemplo, que a corrente ela sai aqui da fonte. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Apagar isso aí. Eu sei, por exemplo, que o I2 ele está subindo aqui nesse trecho, ó. Ele é para cima, tá? Ele está saindo da fonte. Aí o que acontece? Ele vai chegar nesse nó aqui, ele vai se dividir. Uma parcela vem para cá e a outra parcela virá para cá. Tá? Uma parcela para cada lado. E depois, a hora que chegar no nó B, uma parcela vai descer aqui e a outra parcela atravessa o resistor de 1K, que é a corrente 1. Tá? Então a corrente 1 a gente já tem que saber então, quanto que vale a corrente em cima do resistor de 8K e quanto que vale a corrente que vai circular aqui pelo resistor de 10K, né, que é essa corrente aqui, ó. Quanto que vai valer essa corrente aqui, ó, que vai circular pelo resistor de 10K e pelo resistor, vai descer por aqui, ó, e pelo resistor de 5K. Né? É a mesma corrente que vai para os dois, né, porque os dois estão em série.
Então, como é que a gente vai fazer para calcular isso? Vamos primeiro calcular a corrente que está em cima do resistor de 8K. Então, vamos lá. A corrente em cima do resistor de 8K, eu vou deixar como índice aqui embaixo, ó, I de 8K vai ser igual. Qual que é a tensão em cima do resistor de 8K? É a tensão VB, né? VB em relação à referência, é os 60 volts. Então, é 60 dividido por 8K. Então, 60 por 8 é 7,5. O K está no denominador, passa para o numerador, vira mili. Então, 7,5 miliampere. Esse é o valor da corrente que circula pelo resistor de 8K. E agora, qual que é o valor da corrente que circula pelos resistores de 10 e de 5, que estão em série? Muito bem, é os 60 volts aplicado em cima desses dois resistores que estão em série. Então, a corrente em cima do resistor, a corrente no resistor de 10K, que é a mesma corrente que circula no resistor de 5K, será a tensão que está em cima do resistor de 10K, né, e de 5K, em cima do arranjo série ali. Então, é 60, né, que é a própria tensão VB, né, aplicado sobre a soma de 5 mais 10, que é 15. Né, aplicado em cima de 15. Então, essa corrente vai ser igual a 4 miliampere. Tá? 60 por 15 dá 4. Aqui é K no denominador, passo para o numerador, mili. Então, maravilha. Descobrimos aí quanto que vale o valor da corrente em todos os ramos. Tá? Agora, quanto que flui da fonte? Bom, flui da fonte de 60, o I2 é, na verdade, essa corrente que vai para o resistor de 10 e essa corrente que vai para o resistor de 8 e para o resistor de 1K. Então, na verdade, é a soma de todas essas correntes. Tá? A corrente I2 ela se divide, né? Primeiro na corrente que vai para o resistor de 10K e se divide para a corrente que vai, né, para o resistor de 1K e de 8K, certo? Então, a corrente da fonte, que eu vou chamar de S, corrente da fonte, vai ser a corrente, os 4, vai ser os 4 miliampere que vai para o resistor de 10K, mais os 7,5 mili que vai para o resistor de 8K, mais os 24 miliampere que vai para o resistor de 1K. Tá? São as três correntes. Então, somando as três correntes, a corrente da fonte vai ser, então, 31, né? 24 com 4, 28, com 7,5, 31,5 miliampere. Essa é a corrente da fonte. Eu estou chamando de corrente da fonte, na verdade, o IS, né, a corrente da fonte, é a própria corrente I2, né? Tá, acabei chamando de S aí, mas é a própria corrente I2. É a corrente da fonte de 60 volts, né? Então, é isso. Tá, então fica aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Fica aí o total do exercício. Então, eu chamei de S, na verdade, a corrente da fonte, que flui da fonte, porque é ela que está fornecendo corrente para todo o resto do circuito, né? Porque ela é a maior fonte.
Então é ela que está carregando, na verdade, a fonte de 36, a bateria de 36. A corrente está fluindo da fonte de 60 para a fonte de 36, porque ela é maior. Tá? Então a corrente que flui através do resistor de 1K é 24 mili, como calculamos. Aí depois a corrente que sai da fonte é esses 24, mais a corrente que vai para o resistor de 8K, mais a corrente que vai para o resistor associado de 10,5, tá? Que era 4 mili. Então essa corrente é de 31,5 mA, ok?